Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Padre, há 2 meses que eu estou numa depressão profunda que eu não tenho vontade de sair do meu quarto. E eu perguntei, minha filha, mas qual a razão de tanta dor, de tanto sofrimento? Qual a razão de você se trancar dentro do seu quarto? E ela me disse assim, é que nós descobrimos, padre, que o meu pai, ele tem poucos meses de vida. O médico nos anunciou que ele está num estado muito avançado de câncer. Eu escutei e parecia que entre aquela decisão de ficar trancada no quarto e a notícia de que o pai viveria pouco tempo, havia uma contradição. Aí eu perguntei para ela com muita coragem, sem medo de estar desrespeitando o sofrimento dela, sem medo de desconsiderar a depressão que ela estava vivendo, sem medo de desconsiderar aquilo que para ela era doloroso naquela hora. E eu perguntei, minha filha, você fica sabendo que seu pai tem apenas alguns meses de vida e você escolhe passar esses meses deprimida? Você prefere passar esses poucos meses que o seu pai tem trancada dentro do seu quarto? Será que você não está fazendo o jogo contrário? Você não tem como modificar esse fato. Se eu pudesse, eu retiraria o câncer do corpo do seu pai. Eu também não posso. Mas você pode tirar o câncer de você. Esse que você não tem fisicamente, mas que você está permitindo que tome conta da sua alma. Você não tem um câncer detectável em exames, mas você está permitindo que a repercussão da enfermidade do seu pai lhe deixe mais enferma do que ele. Será que você não pensa na possibilidade de viver bem esses últimos tempos ao lado de seu pai, sendo a melhor filha do mundo? Ou dando a ele, quem sabe, a segurança que ele precisa nessa hora? Seu pai não precisa de uma filha deprimida ao lado dele. Seu pai está precisando de uma filha que o ajude a enfrentar o sofrimento. A mim parece, no mínimo, o egoísmo de sua parte, fechar-se no seu quarto, esquecer do sofrimento da família e acrescentar um a mais. É hora de reagir. Você não tem como mudar o quadro, mas você pode mudar a moldura. Você não tem como modificar a cena final, mas eu tenho certeza que você tem possibilidades de estabelecer agora um jeito diferente de interpretar isso. Ao invés de pensar na sua dor, no seu sofrimento, olha para o seu pai e vai ajudá-lo a viver esta hora. Esteja do lado dele em todos os momentos. E vá viver, vá viajar, vá levar o seu pai para ver o que ele gosta, vá levar o seu pai à medida das possibilidades dele para estar com as pessoas que ele ama. Tire mais tempo da sua vida para estar do lado dele e ao invés de ficar trancada dentro do seu quarto, lamentando de maneira antecipada a morte do seu pai, vá celebrar a vida que ainda resta. Ao invés de ficar antecipando o velório do seu pai, a tristeza que será, que vai vir, que vai ser inevitável, ao invés de ficar antecipando toda essa tragédia, vá descobrir um significado para a vida nesta hora. Ela me olhou assustada, mas parece que acordou. E depois me deu notícias de que aquele susto, de que aquela palavra despertou dentro dela a responsabilidade. Eu tenho poucos dias ao lado do meu pai. Eu vou vivê-los com qualidade. Talvez, minha gente, o que falte para nós seja esse choque
para que nós possamos também descobrir que diante das dificuldades que nós temos, algumas reações ainda são possíveis. O grande problema é quando diante das dificuldades nós não reagimos. Muitas vezes os problemas nos paralisam e a gente não toma nenhuma iniciativa para resolvê-los. A gente se tranca nos quartos, a gente se tranca na estrofe triste, assim como o poeta coloca na música a tristeza de uma estrofe, uma decepção tão presente nessa estrofe. Eu não tenho amigos, eu estou decepcionado, eu não tenho aonde ir. São frases que justificam qualquer porta trancada. E é fácil a gente se trancar no quarto. É fácil a gente fechar a porta para as soluções. Sabe por quê? Porque enfrentar o desafio das soluções requer esforço de todos nós. Trancar a porta não. Fechar-se no egoísmo e dizer eu não estou aqui para ninguém é muito fácil. Agora você abrir a porta, enfrentar a doença do pai, enfrentar o fim, enfrentar as situações que virão de tudo isso dá trabalho. E eu sei que na possibilidade de fecharmos a porta, será muito mais fácil fechar. Nós vamos nos apoiar nesta fechadura e vamos nos esquecer do resto. Mas e aí? Depois que morre? Depois que termina? Eu sempre digo, minha gente, que a nossa vida, ela é sempre qualificada a partir de dois sentimentos, muito comuns dentro de nós. Ou nós temos saudades boas do que a gente viveu, ou nós temos remorsos. São nessas duas vielas que nós vamos, que nós moramos, que nós construímos as nossas casas. Vielas são caminhos estreitos, pois eu digo para você, são caminhos estreitos mesmo. Agora você que sabe, com a vida que você está vivendo hoje, com aquilo que você está fazendo hoje, é que você descobre se você está construindo saudades ou se você está construindo remorsos. As escolhas que você fez ao longo do dia, hoje, você tem matéria-prima de futuro aqui. Tudo que você escolheu, tudo que você falou, tudo que você viu, tudo que você desejou, tudo que você fez. Isto é matéria-prima que um dia vai virar saudade boa de se lembrar ou vai virar remorso. A menina, diante da incapacidade de lidar com a morte do pai, ela estava criando futuros remorsos. Porque depois que o pai morresse, certamente ele ia lamentar muito o tempo que ela perdeu. Ela ia perder oportunidades preciosas de estar ao lado dele. Coisas que depois da morte você não tem mais como. Só na eternidade. Mas essa eternidade demora para chegar, porque a nossa vida aqui, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ter. E a qualidade da nossa vida na terra depende dessas escolhas que nós fazemos. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver, que eu não fique desanimado de existir, porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo este elan vital e a gente vai agregando sempre mais valores para que este elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica
Eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz. Compreendendo que felicidade, neste caso, não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você, de alguma maneira, projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos de viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia, você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. A mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha possibilidade de modificar, que tenha possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente.
Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Outro dia escutei uma história de que uma moça pulou do 10º andar. Uma experiência de suicídio, né? E aí o porteiro a ouviu gritando socorro no momento que caía. Eu achei muito triste essa história. Porque se ela estivesse tão convencida de que verdadeiramente queria morrer, ela não teria gritado socorro. Mas se houve um grito de socorro naquele intervalo de tempo em que ninguém poderia fazer mais nada, significa que numa fração de segundos, aquela moça reencontrou um vínculo com a vida. E se arrependeu tarde. Já estava no meio da queda. Já não dava mais tempo de segurar na janela, já não dava mais tempo de dar um passo atrás, já não dava mais tempo de ser socorrida por ninguém, não dava tempo para estender uma rede. Descobriu o vínculo no momento da queda, tarde. Mas é interessante pensar nisso. O vínculo que faltava para aquela moça, o motivo que a fez pular da janela, se desvaneceu ali no meio do caminho. E de repente ela percebeu que estava fazendo uma bobagem. Tudo isso, minha gente, numa fração de segundos. Cuidado que a gente precisa ter é a gente nunca colocar os pés na janela para pular. Porque às vezes a gente se antecipa, achando que a nossa vida está ruim demais. Às vezes nós nos antecipamos com o sofrimento. O sofrimento nem chegou e nós já criamos. O motivo nem é concreto, mas nós já estamos sofrendo. Nós ficamos ansiosos demais e às vezes colocamos de maneira precipitada o pé na janela e nos antecipamos para a morte. E às vezes nem é concretamente, minha gente. Essa moça morreu concretamente. Às vezes nós colocamos o pé na janela de outra forma. Na metáfora, né? Nós não colocamos lá concretamente, mas de alguma maneira estamos nos arriscando em perder o sentido da vida. É muito fácil retomar o sentido da vida, mas perder é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque os estímulos que estão do nosso lado, geralmente, incitam a perda do sentido da vida. É lamentável como as estruturas do mundo estão cada vez mais frias, calculistas, apressadas, desumanas. E no meio desse estardalhaço todo, dessa confusão toda, é um trabalho danado a gente manter firme a vontade de viver. A gente manter firme dentro de nós, vivo dentro de nós, o vínculo com a vida. Alguma coisa precisa me prender nessa vida. Alguma coisa precisa me fazer levantar todos os dias de manhã e enfrentar o que eu tiver que enfrentar. Às vezes é um filho que a gente tem, às vezes é um amigo que a gente tem, às vezes é uma responsabilidade afetiva que a gente tem, às vezes é um trabalho, às vezes é um projeto de sonho, de mestrado, de doutorado, de faculdade. Alguma coisa nós precisamos ter para reacender todos os dias os nossos sonhos. Mas antes de tudo isso, há uma necessidade essencial: ter Deus presente na nossa vida. Ter um Deus que nos motiva a querer ser melhor. Ter um Deus que nos incentiva a querer a vida. Uma florzinha na janela que a gente não perde de vista, que Deus nos oferece todos os dias. Às vezes nós somos muito ingratos. Nós dizemos que está tudo muito ruim.
mas dizemos de maneira apressada, nos antecipamos para dizer. Há tanta coisa boa acontecendo hoje, há tanta coisa bonita florescendo do nosso lado, mas muitas vezes por causa do nosso pessimismo, por causa da nossa maneira estranha de nos apressar com a morte, a gente reclama de maneira ingrata, de maneira injusta. Vamos abrir as portas da nossa casa para que coisas boas possam entrar. Abra as portas da sua mente. Purifica a sua mente. Para de prestar atenção nos problemas. Comece a construir soluções. Ame um pouco mais. Odeie menos. Reclame menos. Ajude mais. Busque mais soluções. Ao invés de encontrar tantos problemas. A gente sabe que a dinâmica de virar a página e começar um novo calendário nos ajuda a reinaugurar dentro de nós as esperanças, os desejos, as vontades, não é verdade? O livro do Eclesiástico nos fala de maneira tão sábia que para cada tempo, para cada dia, o seu sofrimento, a sua luta, existe debaixo do céu um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher. É assim que nós usamos o tempo, a nosso favor. Porque se a gente permitir que ele se estabeleça como nós, como uma força pesada que nos mata aos poucos, a gente perde a graça de transformá-lo em bênção. E o tempo a cronologia, precisa ser usada como um instrumental de crescimento. Eu passo por ele. Percebo que os meus dias podem ser diferentes. Sou eu que recebo mais uma vez a graça de reinaugurar um tempo na minha história. Aí você poderia dizer, padre, mas a vida continua a mesma. A vida é a mesma. As lutas são as mesmas. Mas a metáfora do ano novo nos empresta um novo sentido, um novo vigor, para que a gente possa abrir as portas da nossa casa, as janelas do nosso coração, e a gente ter a disposição de começar um novo tempo. Quem disse que você está condenado a morrer do jeito que está hoje? Não. Eu não quero pensar assim. Porque aquilo que a gente pensa tem um poder muito grande sobre nós. Os nossos afetos são gestados a partir dos nossos pensamentos. É uma dinâmica o tempo todo. O coração é uma metáfora. Os nossos sentimentos são todos produzidos no cérebro, Mas a gente faz essa ligação interessante, cabeça e coração. Aquilo que eu penso, movendo as minhas ações e me possibilitando transformar aquilo que eu sonhei em realidade. O amor humano é assim, gente. É uma arma poderosa que pode edificar, como pode também destruir. É por isso que nos casamentos existem pessoas que vivem experiências maravilhosas de serem edificadas porque se casaram. Se transformaram em pessoas maravilhosas. O outro a fez crescer, o outro a promoveu, o outro a fez encontrar o que ela tinha de mais bonito e não sabia. Mas nós também sabemos que existem muitos relacionamentos, muitos casamentos, muitas amizades, que são fatores de transformação e de destruição para aqueles que vivem. Por quê? Porque o amor não está sendo interpretado com seriedade. O outro está usando do poder que tem, porque eu não sei se existe um poder maior do que esse. Eu não sei se existe uma autoridade mais determinante do que essa, a autoridade afetiva. A autoridade afetiva é uma coisa que precisa ser administrada com muito cuidado. Quando você tem autoridade afetiva sobre o outro, isso é, você é importante para o outro, aquilo que você fala tem muito peso. O seu gesto tem muito peso. A sua opinião tem muito valor. E graças a Deus, por quê? Existe uma autoridade afetiva, que se a gente exerce de um jeito certo, na hora certa, a gente consegue encaminhar o outro para o bem, para o melhor caminho. Por isso que o filho vai fazer questão de obedecer o que o pai propôs, se ele realmente tiver uma autoridade afetiva sobre o filho. O grande problema muitas vezes das nossas famílias é que a gente perdeu a autoridade afetiva. Outro começou a exercer. Como é que a gente mantém a autoridade afetiva? Amando, não tem outro jeito. É à medida que a gente ama o outro,
é que o outro vai pensar 2, 3 vezes se vai nos trair ou não. É à medida que a gente percebe que o outro está dando a vida por nós, que a gente vai pensar 2, 3 vezes antes de ofendê-lo, antes de machucá-lo, ou antes de dizer alguma coisa que a gente sabe que vai fazer mal para aquela pessoa. Não é fácil não, eu sei. Mas essa autoridade afetiva, ela nos salva. Ela nos orienta, ela nos encaminha. É você ouvir a palavra certa, da pessoa certa e na hora certa. Quem tem a autoridade afetiva sobre o outro precisa saber que tem essa regra. A hora de dizer, como vai dizer. Porque você sabe que aquilo que você vai dizer vai ter peso. Muitas vezes as pessoas são destruídas porque aquele que tinha a autoridade afetiva, utilizando-se de objetivos pessoais e escusos, né? Querendo tirar vantagem da autoridade que tinha sobre o outro, manipulou. Fez o que quis. Isso é muito perigoso. Volto a dizer, não era para isso que Jesus entrava na vida das pessoas. Jesus entrava na vida das pessoas porque queria transformá-las em pessoas melhores. E essa precisa ser a nossa postura no mundo, minha gente. Nós somos cristãos, vivemos a mesma mística. Se quisermos entrar na vida do outro, a gente tem que ter essa consciência. Eu quero entrar para tornar o outro melhor. Para torná-lo pior? Não. Essa é a mística do diabo, né? O diabo que gosta disso. O diabo é que faz questão de transformar as pessoas em pessoas piores. Mística não, né? Esta é a maldade dele. Não é nosso objetivo. E hoje eu tenho certeza que Deus quer entrar na sua vida, quer exercer autoridade aí no seu coração, só com esse único objetivo: fazer você ser uma pessoa melhor. Que você descubra um jeito interessante de ficar mais leve, de jogar fora um pouquinho dos pesos que lhe acorrentam. E se existe alguma autoridade afetiva sendo exercida em você, e se você percebe que essa autoridade está lhe destruindo, tenha coragem de colocar essas cartas na mesa e definir o papel dessas pessoas. Porque se você não cuidar de você, é difícil que outras pessoas possam ajudar a cuidar. Cuidado tem que partir de nós. A qualidade da nossa vida depende da qualidade de nossas escolhas. Daquilo que nós estamos permitindo acontecer, né? Daquilo que estamos aceitando. Às vezes as escolhas são livres, às vezes não, mas é aí que entra essa capacidade de lucidez para olhar para a vida. Onde é que eu estou sendo livre? Engraçado, minha gente. Muitas vezes a nossa liberdade precisa ser libertada também. Pode parecer contraditório isso, né? Como é que eu faço a minha liberdade ser livre? Porque eu sou livre. Eu tenho a possibilidade de colocar essa imagem aqui, de ir ali, de fazer isso, de fazer aquilo. Claro, você vai ampliando o conceito de liberdade. Vai chegar um momento que você vai ter limites. Eu não posso chegar aqui e bater esse microfone na cabeça do Christian, por mais que eu sinta vontade. Às vezes. Não hoje. Você está bonzinho, ultimamente. Brincadeira. Mas eu tenho limites, né? O outro, o Emmanuel Levinas, um filósofo judeu, que tem uma reflexão belíssima sobre o humanismo do outro homem, né? Ele diz que o outro é sempre epifania, manifestação que nunca pode ser esgotada. Então Levinas vai dizer que o ser humano é o totalmente outro. Por mais que eu tente, eu vou ter sempre o limite, porque ele é um mistério. Então eu tenho a minha liberdade, ela tem esses limites. Mas eu sou um homem livre. Eu, no contato com o outro, eu vou ter essa consciência de que o outro é o totalmente outro. Eu não tenho o direito de, em muitos aspectos da vida do outro, eu não tenho o direito de interferir. Mas a gente vai sendo livre, a gente vai tomando consciência dessa liberdade e a gente vai agindo sobre ela.
Porque muitas vezes, quando eu acho que estou sendo livre, na verdade eu estou sendo prisioneiro de mim mesmo. Isso é estranho. Nem sempre eu consigo compreender quando é que, achando que estava sendo livre, eu estava me prendendo. Só a vida, às vezes. Às vezes a experiência do distanciamento, né, que é uma boa regra para a gente compreender o outro e a nós mesmos, é você tomar uma certa distância. O tempo ajuda isso. Quando você olha para o passado e fala, meu Deus do céu, eu achava que eu estava sendo livre naquela hora, mas na verdade eu estava me acorrentando. Muitas pessoas percebem isso no momento que analisam os relacionamentos que assumiu. Quando livremente trouxe aquela pessoa para a sua vida e depois descobriu que, ao agir com liberdade e trazer aquela pessoa, ela na verdade estava se amarrando, estava cerceando a própria liberdade. Aí a teologia nos ensina, a antropologia teológica nos ensina, que há uma liberdade que é a mais profunda que nós podemos observar na vida humana, que é dom de Deus na nossa vida, que precisa ser libertada. Eu sou livre, mas preciso libertar essa minha liberdade de tudo aquilo que a condiciona. E é por isso que, se você vai mergulhar no mistério dos evangelhos, você vai encontrar sempre Jesus ensinando a ser livre, a libertar a liberdade. São Paulo fala disso com muita mestria na carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas, para mim, é o texto mais bonito da Sagrada Escritura. Ela fala do início ao fim de tudo isso que nós estamos falando agora, da beleza da liberdade que a vida cristã propõe. Mas nós não estamos falando de liberdade, eu quero ir ali, eu vou. Não. É o coração ser livre, estar acima da lei. Porque só pode respeitar verdadeiramente a lei aquele coração que está acima dela. Isto é, ela não me prende, ela apenas me proporciona ser livre. Isso é uma ética muito elaborada, né? O cristianismo, eu gosto de dizer isso, é uma ética muito elaborada. Engana-se aquele que pensa que o cristianismo é simples. É até uma proposta de simplicidade, de leveza, né? Mas é muito sofisticado pensar do ponto de vista cristão. Imagina você que Jesus nos quer livres, mas obedecendo as regras. Aquilo que eu preciso compreender como normativo para a vida ser boa para todo mundo. O que é a regra social? É um normativo para que a vida seja boa. Para que nós temos que exercer a nossa cidadania? Porque eu sei que eu não tenho o direito de julgar um lixo num espaço que é público. Eu não tenho o direito de banalizar ou de pensar que o espaço público é meu. Então, ao usar com limite, eu estou sendo livre. Veja como isso parece contraditório. Então eu sou livre para julgar o papel no chão. Eu sou livre para julgar o lixo no rio. Sou. Mas quando eu jogo, ao invés de ser livre, eu estou sendo preso. Não é contraditório? Mas é profundo. Veja bem. Se eu sei que há uma regra de que aquele rio não pode ser poluído, eu posso julgar. Mas ao não julgar, é que eu sou realmente livre. Libertar a liberdade significa a gente entrar nesse contexto de profundidade da análise, né, de você olhar para você mesmo e pensar que a melhor maneira de ser livre, às vezes, é você se restringindo. É não permitir. É você colocar regras. É você delimitar o espaço, porque você é livre. E ao ser livre, você começa a viver com um pouco mais de qualidade as suas escolhas. Padre, mas eu não sei. Às vezes eu acho que eu estou sendo livre. Cuidado. Você vai saber se está sendo livre ou não é por causa daquele estado de espírito que a sua escolha provoca dentro de você. Eu sou livre para fazer muitas coisas, mas eu sou muito mais livre para não fazer no momento em que eu analiso aquilo que me convém, aquilo que eu devo, aquilo que eu posso, não é? Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão.
Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, na maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não. A sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar, mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. É muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. Muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe. É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso, e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos, e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo.
Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui, o coração de Jesus. Para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia, está sempre à sua disposição, para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Ter a oportunidade de entrar na sua casa, na sua vida, entrar aí, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, ter a oportunidade de nessa noite estabelecer esta comunhão. Comunhão que nos é oferecida pela fé. Toda vez que nós acreditamos da mesma forma, toda vez que nós nos encontramos na maneira como compreendemos as coisas, a nossa fé, na maneira como nós interpretamos Deus, como nós interpretamos a sua ação na nossa vida, nós nos acompanhamos, nós estabelecemos comunhão. Ainda hoje eu estava falando com uma amiga minha do quanto é bom a gente poder descobrir que uma pessoa tem a mesma percepção que nós. Não é assim? Quando você encontra alguém que enxerga aquela realidade do mesmo jeito que você, quando você descobre pontos de afinidade na maneira de interpretar o mundo, na maneira de interpretar as coisas, os fatos, é como se você diminuísse um pouco a sensação de estar só. Porque todos nós, por mais que nós tenhamos pessoas ao nosso lado, a gente sempre se sente sozinho em algum momento da vida. E a pior solidão é justamente quando nós não conseguimos dividir o que a gente é, o que a gente pensa e o que a gente sente. É muito bom quando nós encontramos alguém que nos compreende, que acomoda o nosso coração dentro dele, não é? Isso é a comunhão. Aliás, eu gostaria de começar pedindo desculpas a todos os telespectadores que de alguma maneira ficaram chateados comigo na semana passada. Eu dou razão, eu estava um pouco bravo na semana passada. Na verdade, eu estava falando um pouquinho disso na semana passada, na necessidade que nós temos de assumir a própria vida, de não sermos um peso na vida do outro. E eu tenho muito medo que algumas pessoas possam ter escutado isso, achando que eu estava dispensando-as, né? Não. A sua dor me interessa. Pode ser que num determinado momento eu tenha falado do jeito errado. Eu não gosto de ofender ninguém, não gosto de magoar ninguém, mesmo porque o carente tem que ter o direito de manifestar-se. A nossa carência é um peso muito grande dentro de nós. Mas também, claro, a gente precisa ser às vezes duro, ter uma palavra incisiva para a gente poder acordar, mas eu gostaria de dizer que todo mundo tem muito espaço dentro do meu coração e eu faço questão, por uma imposição da minha missão, de ser assim. Às vezes a vida fica pesada do lado de cá. E eu falava justamente disso, do quanto é importante na vida a gente ter alguém em quem a gente confie. É muito bom. É muito bom ouvir essa frase de alguém: eu estou aqui. No momento da fraqueza, no momento da fragilidade, no momento do sofrimento, a gente olhar para o lado e a gente poder saber que existe alguém pronto para estar conosco. Você sabe que a grande sedução de Jesus, a grande sedução que ele exercia na vida das pessoas, era justamente estabelecer-se como uma presença real, concreta. Era um amigo de verdade. Um Deus manifestado humanamente, extremamente terno, amoroso, misericordioso. Porque na vida nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir o nosso conflito, o nosso dilema. E quem sabe, nos ouvindo, nos dê uma palavra, e ao nos dar essa palavra, diminua a nossa solidão. É muito bom quando a gente encontra alguém que compreende o que a gente está sentindo. Muito bom quando na vida a gente tem essa sorte. No momento da minha dor, eu encontrei alguém que falou justamente aquilo que eu precisava ouvir. O que é essa palavra que a gente precisava ouvir? A palavra que nos acolhe.
É a palavra que nos dá aquela tranquilidade, é aquela palavra que, mesmo sem retirar o sofrimento de nós, ela nos coloca serenidade. Porque quando a gente sofre com serenidade, fica diferente. Eu estou aqui. Escutamos alguém nos dizendo isso, e esta palavra teve um efeito sobre nós. É isso que hoje eu gostaria de dizer a você. Você que já me acompanha há tantos anos, que me viu começando aqui na Canção Nova, que me viu alçando grandes voos e que me vê aqui hoje. Quero renovar com você o meu compromisso de padre. Quero renovar com você o meu compromisso de ser diretor espiritual aqui quando posso, com os meus limites, com as minhas impossibilidades, mas também com aquilo que Deus me concedeu. Quero renovar aqui o meu compromisso com você. Você que acredita naquilo que eu digo. Você que se sente confortado com aquilo que eu lhe ofereço toda quarta-feira. Você que de alguma forma dedica o seu tempo para me acompanhar, para ler o que eu escrevo. Quero estar comprometido com você. E quero lhe apresentar aquele que me traz aqui, o coração de Jesus. Para que você nele possa mergulhar, para que você possa conhecê-lo e saber que este Senhor, que este Deus, que esta misericórdia, está sempre à sua disposição, para que você nela possa mergulhar e nela você possa se tornar ainda melhor. Meio com uma mensagem, foi a Sandra que mandou, lá de Brasília, um texto da Cora Coralina, que eu gostaria que ficasse para nós hoje, para nos ajudar a refletir as questões que nós temos aqui no programa. Um repórter perguntou, Cora Coralina, que é uma grande poetisa goiana, que perguntou para ela assim: Cora Coralina, o que é viver bem? E ela disse: eu não tenho medo dos anos e não penso em velhice. E digo para você, não pense também. Não diga eu estou envelhecendo, estou ficando velha. Eu não digo isso. Eu não digo estou velha e não digo que estou ouvindo pouco. É claro que quando preciso de ajuda, eu digo que preciso. Procuro sempre ler e estar atualizada com os fatos, e isso me ajuda a vencer as dificuldades da vida. O melhor roteiro é ler e praticar o que lê. O bom é produzir sempre e não dormir de dia. Bem, eu não posso falar isso ontem porque eu dormi a tarde inteira, né? Porque eu cheguei uma noite sem dormir e precisei dormir. Contrariei a Cora Coralina ontem. Também não diga para você que está ficando esquecido, porque assim você fica mais ainda. Precisa tomar muito cuidado com o que você pronuncia a respeito de você mesmo. Cuidado. Estou muito esquecida. Para com isso. Comece a pensar positivo. Não fique se colocando tantos defeitos assim, porque você acaba assumindo esses defeitos. Nunca digo que estou doente. Digo sempre, estou ótimo. Nunca digo que estou cansada. Nada de palavra negativa. Quanto mais você diz está ficando cansada e é esquecida, mais que esquecida e cansada você fica. Está ouvindo, dona Ana? Me escute bem que agora eu vou dizer para a senhora. Você vai se convencendo daquilo e convence os outros. É verdade. Então, silêncio. Não reclame. Ela diz: sei que tenho muitos anos. Sei que venho do século passado e trago comigo todas as idades. Mas não sei se sou velha, não. Você acha que eu sou? Posso dizer que eu sou a terra e nada mais quero ser. Filha dessa abençoada terra de Goiás. Convoco os velhos como eu, ou mais velhos que eu, para exercerem seus direitos. Se alguém vai ter que me enterrar... Não, desculpe, ela diz: sei que alguém vai ter que me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Tenho consciência de ser autêntica e procuro superar todos os dias os limites da minha própria personalidade, despedaçando dentro de mim tudo que é velho e morto. Pois lutar é a palavra vibrante que levanta os fracos e determina os fortes. O importante é semear, produzir milhões de sorrisos de solidariedade e amizade. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança.
Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor e me esforço para ser cada dia melhor, pois a bondade a gente também aprende. É um bonito texto. Cora Coralina já morreu, já faleceu, mas ela não permitiu que a vida ficasse morta dentro dela, né? Isso é muito edificante a gente ouvir um testemunho assim. Pessoas que não permitem o abatimento da alma, né, minha gente? Porque dificuldade nós sempre temos. Por isso que eu gosto de ser sempre portador de uma palavra que seja de incentivo, de luta. Não é para passar a mão na cabeça de ninguém, não. É para a gente descobrir o valor da luta. O que Jesus propõe para todas as pessoas que ele encontra é luta. Não se acomode nos seus defeitos. Não se enterre antes da hora, né? Como diz a Cora Coralina no texto. Sei que alguém vai me enterrar, mas eu não vou fazer isso comigo. Às vezes nós nos enterramos. Nós começamos a morrer antes da hora, né? Nós antecipamos o processo do sepultamento quando eu descubro que já não estou mais cultivando alegrias, quando já não estou mais recebendo a luz do dia, quando eu não estou mais festejando as minhas possibilidades, quando eu me acostumei com a vida. A vida não pode, você não pode se acostumar com a vida. A vida precisa ser sempre uma experiência de encanto. Hoje eu preciso me encantar com aquilo que eu tenho. É por isso, minha gente, que não existe resposta pronta. Nós não temos possibilidade de dar resposta pronta para os problemas de ninguém, porque a vida, antes de ser uma resposta pronta, ela é uma pergunta que vale a pena. Você se interrogar o tempo todo, o que hoje eu posso fazer para melhorar o mundo, não é? E isso ser uma mística que nos conduz, que nos leva, que leva a mim, que leva a você. Essa mística que não permite que a gente pare no tempo, mas que a gente acolha cada dia, a cada instante, com uma possibilidade. E voltamos ao texto dela, bondade é uma coisa que a gente aprende. Aprender a ser bom, aprender a dar valor na vida, não é verdade? Às vezes nós vamos amortecendo o nosso coração, nós vamos nos acostumando com as dificuldades que a gente tem, e a gente acaba deixando de aprender a bondade, a gente acaba deixando de aprender o que verdadeiramente na vida vale a pena. Mas as coisas são muito difíceis na minha vida. Tudo eu tenho conseguido com muito suor. Padre, mas é tudo mesmo. Tem que ser assim? Minha filha, eu não conheço de outro jeito não, viu? Na minha vida também tudo é difícil. Ninguém prometeu que seria fácil, não, minha filha. Se a gente quer resultado, nós temos que lutar. Não adianta, nada vai cair do céu. Nada cai do céu. Fé nasce do chão. Acho que a gente inverteu as coisas, né? A nossa oração tinha que ser voltada para o chão o tempo todo. Que é aqui que Deus floresce. Deus é igual semente, floresce no chão. Essa metáfora de que Deus está no céu, isso é bonito. Mas é aqui, ó, é pisando nesse chão que a vida acontece. A força que Deus me dá, a força que Deus lhe dá, é para que a gente consiga plantar o jardim. Ninguém prometeu que nossa vida seria um jardim de flores. Mas Deus prometeu a força para a gente plantar. Eu estou aqui, graças a Deus, cheio de saúde. Tenho o meu esforço nessa história? Tem. Mas é dom de Deus em mim. Eu faço a minha força. Quer passar no vestibular? Estuda. Não tem essa história, padre, reza para mim. Não vou rezar não. Se você não estudar, minha oração não serve para nada neste momento. Se você não estudar, você não adianta ficar sentado, ajoelhado diante do Santíssimo com o livro na cabeça. Ô Senhor, me ajuda a passar no vestibular. Faça primeiro a sua tarefa, depois você tem o direito de esperar pelo dom. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que fizermos tudo o que nos foi possível. Pode ser que você esteja prestando atenção demais no que é difícil, aí tudo fica mais difícil ainda. Gente, a vida sempre será determinada a partir do que a gente presta atenção. Se você tem diante de você um problema, você tem duas possibilidades. Ou você enxerga o problema, ou você já enxerga a solução. Tem gente que só enxerga o problema. Aí dificilmente encontra a solução, porque fixa os olhos no problema e aí não tem olhos para encontrar a solução.
E aí depende de como nós interpretamos a vida. Tem gente que adora dificuldade, tem gente que adora problema. E acaba se tornando uma fonte de problemas, porque não está disposto para soluções. Tem gente que não sabe viver sem um problema. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, é muito natural que outras pessoas, tomadas por um espírito de porco, venham dizer: você não vai conseguir isso não vai dar certo não é? E sempre tem um assim: eu não falei? Eu não sei não, estou achando que esse negócio vai dar certo não. Sempre tem um espírito de porco pronto para jogar uma frase destrutiva, que vai desanimar. Mas não. Se a gente não presta atenção nesses discursos, nós vamos extrair coragem dentro de nós de um jeito que a gente não sabia que tinha. E às vezes, tudo está tão difícil. Não é bem assim. É que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não é que tudo está difícil, é que nós olhamos tudo de maneira difícil. Não pode ser assim. Nós precisamos ser um pouco mais otimistas. Dificuldade existe na vida de todo mundo. Elas estão por toda parte. Agora, a maneira como nós encaramos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. São 5.000 pessoas para 5 vagas. Não fique preocupada, viu? 90% destes 5.000 que estão tentando essa vaga não estudou do jeito que você estudou. Se você verdadeiramente se prepara para as coisas, você já elimina boa parte dos concorrentes, porque a maioria é mais ou menos. A maioria está vivendo mais ou menos. A maioria está fazendo mais ou menos. São poucas as pessoas que verdadeiramente estão tomando a vida com responsabilidade do jeito que ela precisa. São poucos os jovens que na fase de 16, 17 anos estão levando o colégio a sério. São poucos os universitários que hoje estão cursando a faculdade com a disciplina que a profissão vai exigir um dia. E eu sempre digo, quer ser um bom profissional, estude bem o que você está estudando. Porque você não tem o direito de ser mais ou menos, não tem. Ninguém está fora disso. Você aí na sua área, você precisa correr atrás da sua qualidade. Você que é médico, você que é dentista, você sabe o quanto você precisa se aperfeiçoar para você continuar de pé no mundo de hoje. Hoje nós estamos no tempo da competência e não é problema. Isso tem que nos motivar para a gente querer, reconhecendo, ainda que seja um mínimo dentro de nós. Nós merecemos cuidar desse mínimo, chegar a aperfeiçoar cada vez mais esse processo, aumentar cada vez mais as nossas possibilidades. E aí na hora que a gente esbarra na nossa fragilidade, a gente tem que aprender com ela. Ela não tem que nos desanimar. Mas muito mais que a qualidade profissional, antes dela é a nossa qualidade humana. Muito mais que um bom médico, você precisa antes ser um bom pai, ser um bom filho, ser um bom irmão. É isso que faz verdadeiramente a felicidade vir acomodar-se dentro de você. Não adianta você se realizar na sua profissão se você não se realiza como pessoa. E é disso que hoje nós estamos falando. É desse aperfeiçoamento humano. E na faculdade da vida a gente aprende o tempo todo. Não tem nenhum professor a nos ensinar a ser pai, a nos ensinar a ser irmão, não. É olhando nos olhos de quem a gente ama que a gente vai descobrir a medida certa, o aprendizado de cada dia, para que a gente possa ser um ser humano melhor no mundo de hoje. Chega de gente ruim. Chega de gente incompetente como pessoa, chega de assassinos, chega de ladrões, chega de mentirosos. Vamos dar qualidade a esse mundo, a começar por você. Não importa de como você tenha vivido até o dia de hoje. A palavra de Deus para nós é sempre otimista. Deus continua vendo valores em você. Deus continua acreditando que o seu coração pode ser melhor. Deus continua acreditando que aí, nesse coração muitas vezes marcado pelos fracassos, existe uma vitória a que você pode chegar. Basta você não desistir. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu particularmente gosto de compreender o fim do mundo como todos os dias, sabe? Hoje o mundo terminou para mim. Eu vou dormir e vou ter a oportunidade de finalizar esse mundo. Então eu passo pela minha consciência, pela minha
faço uma leitura de como vivi, de como experimentei ser quem eu sou, do que eu escolhi para mim, e dou um jeitinho de amanhã amanhecer para começar a criar um mundo de novo, para ele terminar no final do dia. Então, eu gosto de viver o meu julgamento todo dia. Eu participo desse julgamento. Sou o juiz, sou o réu, sou tudo. Eu gosto de fazer essa experiência de passar a limpo a vida que eu estou vivendo. Minha gente, muitos dos fantasmas que vivem em nós, eles são alimentados justamente pela nossa ignorância. A ignorância, ela nos priva de sermos livres. Isso é tão significativo na nossa vida, minha gente, porque eu preciso, o tempo todo, passar pela experiência de quebrar as cegueiras que me impedem de ver o que realmente merece ser visto. Até na miudeza dos meus dias. Como eu corro o sério risco de dar atenção àquilo que pode esperar e deixar de fazer aquilo que não pode esperar. Muitas vezes fico cego pelo meu excesso de trabalho, por tantas outras coisas que vão tomando o meu tempo, e de repente alguém exerce na minha vida o mesmo papel que esse cego, que Jesus exerceu na vida do cego. Abre-lhe os olhos. Uma palavra tem o poder de abrir os olhos. E como tem? Quando essa palavra é verdadeiramente comprometida com a nossa felicidade, com a nossa alegria, quando essa palavra está de fato comprometida com o nosso bem, ela abre os nossos olhos. Ela faz mais que isso. Ela nos faz ver estradas que antes a gente não via sozinho. A conversão começa na escuta. É uma palavra que nos desinstala, que nos incomoda. É aquela velha experiência de sermos invadidos por um pensamento, por uma imagem. Uma experiência que nós fazemos desde criança, por isso eu digo que é uma velha experiência. Nós já estamos acostumados a ser perpassados pelas imagens, pelas palavras, pelos gestos. É assim que a gente se torna a gente. Se você for pensar, a pessoa que você se tornou está intimamente ligada a todas as imagens que você viu pela vida, a todos os gestos que lhe foram direcionados, a todas as palavras que lhe foram ditas. Ninguém é por acaso. A gente vai sendo construído como pessoas aos poucos, como se nós fôssemos um grande mosaico, cujas pequenas peças foram colocadas em fases diferentes da nossa vida, por pessoas diferentes, de maneira que fica até difícil dizer, né? Quem sou eu? Eu não tenho como dizer quem sou eu sem me recordar de todas as experiências que eu vivi. Claro, muitas são inconscientes, estão escondidas dentro de mim, eu não tenho acesso a elas, mas elas são atuantes. E às vezes as pessoas podem passar uma vida inteira, né, sem refletirem. E isso é sem dúvida é muito fácil isso acontecer, né? A gente não se problematizar. Às vezes a gente não quer muito conflito, né? E às vezes a gente nem gosta muito de quem nos conflitua, né? Deus não brincou quando te fez. Deus não errou quando te fez. Pode ser que você erre com aquilo que Deus fez de você, mas Deus não errou quando te fez. Se por acaso hoje existe um desconforto com a vida que você vive, presta atenção no campo que semearam ao seu redor. Preste atenção se prevalece o joio ou se prevalece o trigo. Uma semeadura que é feita de maneira comunitária, viu? Não jogue a responsabilidade no outro e nem retire a sua responsabilidade. Quem quiser analisar a qualidade de seu campo de semeadura, terá de colocar os dois contextos, o que eu semeio e o que foi semeado pelo outro em mim. E não tenha medo de arrancar o joio que lhe faz esquecer que você é sublime. Não tenha medo de trazer para perto de você realidades e pessoas que lhe recordem o quão sublime você é. Muitas angústias hoje estão intimamente ligadas
Há momentos do nosso passado. Então eu não tenho como corrigir o hoje se eu também não acessar o que é passado. Por isso que a gente fala que toda vez que a gente se dispõe a viver o Evangelho, a gente começa a viver uma desconstrução natural de tudo aquilo que a gente é, de tudo aquilo que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente aprendeu coisas na infância que dificultam hoje a experiência e a vivência de valores cristãos. Então a gente sempre precisa tomar consciência daquilo que ainda não é cristão em nós e identificar os motivos da nossa dificuldade em viver aquele valor cristão. Para isso a gente vai tomando contato com a palavra. A Sagrada Escritura rasga a nossa alma, rasga a nossa mente e deposita em nós a semente do Evangelho. E aí aos poucos nós vamos ficando configurados ao Cristo. A minha mente, que não é cristã, porque ela está marcada pelo pecado, ela está marcada pelos limites da minha história. Posso dizer isso. Claro que, graças a Deus, nós já avançamos muito. Temos muito cristianismo já na nossa mente. Mas pode ser que a gente encontre algumas pessoas que ainda não conseguiram captar quase nada do cristianismo por causa das dificuldades pessoais que enfrentou. Algumas pessoas enfrentaram dificuldades muito graves, humanas, limites humanos, que hoje impossibilitam essas pessoas de fazerem uma experiência sincera do Evangelho. Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Como é que deve fazer isso, como é que deve fazer aquilo. Mas não tem muita complicação nessa resposta. É você parar para se perguntar se a sua vida, se o seu jeito de ser está provocando coisas boas. Se a sua arte, se o seu trabalho, se o seu ofício. É fácil a gente permitir que o cansaço, essa vida cada vez mais desgastante que nós estamos vivendo, é fácil a gente permitir que tudo isso fique esquecido dentro de nós. É fácil a gente se nivelar por baixo, a gente se transformar num profissional medíocre, num pai medíocre, numa mãe medíocre, uma professora medíocre. Mas eu acho que vale a pena a gente reativar dentro de nós esse desejo de ser um instrumental de felicidade na vida do outro. De nós dividirmos com o outro essa responsabilidade de tornar o mundo melhor. Aliás, Santo Agostinho nos dizia que Deus só nos pede aquilo que já nos deu. Ele não vai nos pedir o que não nos deu. Então a fé é uma resposta natural que eu vou desenvolvendo à medida que eu vou crescendo, amadurecendo. De formas diferentes também, porque a sua fé manifesta dentro do contexto da sua humanidade, tudo aquilo que lhe é próprio. Eu tenho um jeito de ser, você tem outro, Christian tem outro. E a nossa fé vai se manifestar a partir do nosso jeito de ser. Por quê? Porque Deus fala a linguagem que nós sabemos ouvir. Deus não vai falar com você com uma voz que você não entende. Você pode até não estar entendendo o que Ele está te dizendo, mas é porque falta prestar atenção. Ele está falando a linguagem que você entende. Quem absorve a certeza do amor de Deus em sua vida, vence qualquer batalha, por mais difícil que seja. Porque quando nós somos amados, minha gente, nós temos uma imunidade que nos ajuda a vencer as batalhas. É como se a gente tomasse uma vitamina diária. O corpo precisa de vitaminas, até mesmo de toda uma produção hormonal, para que a gente tenha imunidade. Eu me lembro que quando era criança e na escola, as professoras de ciências nos ensinavam que a imunidade eram soldadinhos de defesa, não era assim? Sim. Eles combatiam para a preservação da nossa saúde.
Sempre que vinha um vírus invasor, uma bactéria, os soldadinhos são recrutados, o nosso organismo coloca esse sistema imunológico trabalhando para destruir aquilo que quer nos destruir. Emocionalmente é a mesma coisa. Toda vez que nós estamos necessitados de imunidade espiritual, toda vez que nós estamos necessitados de imunidade afetiva, o amor de quem nos ama é a primeira proteção. O outro exerce na nossa vida um papel de nos dar aquilo que nós não estamos tendo sozinhos. Não se trata de viver por nós. Não. Não se trata de tornar-se aquele que vai, de alguma forma, nos levar eternamente nas costas. Não. Mas nos oferecer temporariamente aquilo que sozinhos nós não podemos ter. Mesmo porque a amizade não pode nos retirar a autonomia, né? A amizade saudável é aquela que o outro passa pela minha vida e depois vai viver o seu papel, vai viver o seu protagonismo e eu vivo o meu. Os papéis, a fraternidade não anula a minha responsabilidade de ser quem eu sou. O meu amigo fica ao meu lado para me ajudar a ser quem eu sou, mas não para ser por mim. Pode até temporariamente assumir o meu papel, para me dar um alívio, para me dar condições de ter o tempo da recuperação,